Seja muito bem-vindo ao Pod Papers Talk. Aqui, a gente transforma artigos científicos em conversas leves, descontraídas e cheias de insights práticos para o seu dia a dia, produzindo atualizações fresquinhas, sempre com embasamento sólido e sem enrolação, para você se manter por dentro do que realmente importa no mundo científico. Curtiu? Então inscreva-se e deixa seu like para continuar recebendo conteúdos que unem ciência e leveza de um jeito que só o Pod Papers Talk faz. Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, fascinante e que às vezes fica meio esquecido, né? A precocidade intelectual em crianças bem pequenininhas, ali até os 6 anos de idade. A nossa conversa vai ser guiada por uma revisão sistemática, bem recente, super completa. É um estudo que juntou o que saiu de mais importante nos últimos 10 anos sobre o assunto. Foi publicada no Journal of Intelligence por Conejero Solar e colegas agora em 2024. E a nossa missão aqui hoje é tentar entender melhor o que é exatamente essa tal precocidade? Como é que ela dá as caras tão cedo? E, principalmente, que tipo de atenção especial, talvez, essas crianças precisem, né? Olá! É um tema excelente mesmo, porque, veja bem, falar de superdotação já é complexo, né? Não tem uma definição única cravada na pedra. Hoje a gente entende mais como um processo. E essa revisão traz um foco muito interessante. O que significa essa precocidade intelectual especificamente nesses primeiros anos de vida? É um olhar bem particular. Exato, porque a gente tende a pensar na criança mais velha, na escola, mas e os bebês, as crianças no pré-escolar? O que essa revisão mostra sobre eles? Então, o que os estudos reunidos apontam é que essa precocidade na primeira infância é, essencialmente, um desenvolvimento acelerado. Mas, e aqui está o ponto-chave, muitas vezes acelerado de forma desigual. Pode ser na linguagem, no raciocínio lógico, na parte cognitiva como um todo, às vezes até na coordenação motora. A criança se destaca muito em comparação com outras da mesma idade e do mesmo contexto cultural, claro. Desigual? Como assim? Tipo, a criança é um gênio em matemática, mas tem dificuldade para amarrar o sapato. É isso. Pode ser algo nessa linha. Embora não tão caricato, talvez, é mais sutil. Frequentemente, o que se vê é uma combinação, uma capacidade intelectual geral bem alta, acima da média, junto com habilidades específicas que, nossa, saltam os olhos. Pode ser matemática, como você falou, ou uma habilidade incrível com palavras, com linguagem, ou um raciocínio espacial muito desenvolvido para a idade. A revisão usa muito como referência o modelo do Gagné, o DMGT. Já ouviu falar? Acho que sim, mas me refresca a memória. A ideia central do Gaggen é diferenciar aptidões naturais, que seriam tipo um potencial inato, um dom, digamos assim, de talentos, que são essas aptidões já desenvolvidas, trabalhadas, e como elas se desenvolvem através de processos de aprendizagem, de desenvolvimento, com a influência do ambiente, das experiências, especialmente as experiências iniciais. Isso é muito forte, né? Por que tira aquela ideia de que é algo fixo e imutável? O potencial está lá, mas o talento precisa ser cultivado. O ambiente é crucial. Ah, faz todo sentido. Quer dizer, não adianta só a sementinha ser boa. Ela precisa de terra boa, água, sol. Exatamente. E essa ideia de que não é fixo, que é maleável, é fundamental para a gente pensar em educação, em apoio. E você falou do desenvolvimento desigual. Isso tem um nome específico, né? Algo como assincronia. Isso, perfeito. Assincronia. Esse conceito é chave para entender a vivência dessas crianças. Imagina só, o desenvolvimento cognitivo dispara, está lá na frente. Mas o emocional, o social, o físico, podem estar mais alinhados com a idade cronológica, ou até um pouco atrás em alguma área. Essa falta de sincronia interna, ela pode gerar uma complexidade muito grande para a criança. Uma intensidade emocional que às vezes os adultos não entendem. Nossa. E pode trazer desafios sociais também. A criança pode se sentir diferente dos colegas, ter dificuldade para se encaixar, para brincar das mesmas coisas. Ou, por outro lado, até tentar liderar e não ser compreendida. É complexo mesmo. Caramba, isso muda totalmente a perspectiva. Quebra aquele estereótipo da criança nerd que sabe tudo e pronto.
Então, imagino que os sinais que os pais e educadores podem observar vão muito além de, sei lá, decorar a capital de todos os países, né? A revisão deve ter listado vários indicadores. Com certeza. E são indicadores em várias áreas, o que mostra como é multifacetado. Na parte cognitiva, por exemplo, a gente vê um raciocínio que surpreende para a idade, sabe? Aquela capacidade de conectar ideias que você não espera. Aprendem muito rápido, às vezes uma única explicação basta. Tem uma curiosidade insaciável. Perguntam por quê para tudo, mas são perguntas profundas, não é só para chamar atenção. Uhum. Memória excepcional é comum também. Lembram de detalhes, de eventos passados. Boa capacidade de resolver problemas, de pensar em soluções diferentes. E uma coisa que os estudos recentes têm focado muito, funções executivas mais desenvolvidas. Funções executivas, tipo organização, planejamento. Isso. Memória de trabalho, que é conseguir guardar e manipular informação na cabeça. Flexibilidade cognitiva, para mudar de estratégia se algo não está funcionando. Planejamento, controle inibitório, para não agir por impulso. Tudo isso tende a estar mais maduro. E atenção sustentada também, conseguem focar numa tarefa de interesse por bastante tempo. Uau! E na linguagem? A gente sempre ouve falar da leitura precoce. Sim, a leitura precoce é um indicador frequente, mas não é o único nem obrigatório, tá? O que se observa muito é um desenvolvimento da fala que acontece antes do esperado. Um vocabulário surpreendentemente rico e variado para a idade, a criança começa a usar frases complexas com uma estrutura gramatical mais elaborada muito cedo e compreende nuances da linguagem, tipo ironias, analogias verbais. Interessante. E fora o cognitivo e a linguagem, tem mais coisas? O corpo, por exemplo? Tem sim. Olha, não é uma regra absoluta, tá? Mas, frequentemente, essas crianças também mostram habilidades motoras finas e grossas, um pouco mais avançadas. Uma coordenação olho-mão melhor, mais destreza para encaixar peças, desenhar. Às vezes até aprendem a andar de bicicleta mais cedo ou mostram mais agilidade. Tem um estudo citado na revisão que achei bem interessante, que até relaciona o desenvolvimento motor com a prontidão para a escola. Mostra como está tudo conectado, né? Faz sentido. E a criatividade? Aquela imaginação fértil? Com certeza. Criatividade elevada é outro ponto. Pensamento original, ideias fora da caixa, sabe? Aquela capacidade de inventar histórias, brincadeiras, soluções que ninguém mais pensou. Imaginação muito vívida. E às vezes um talento artístico já despontando cedo. Pode ser na música, no desenho, na pintura, na dança. Uma sensibilidade estética diferenciada. E o lado emocional e social? Você mencionou a assincronia, que pode complicar. Exato. Aqui é um ponto bem delicado e super importante. Geralmente, há uma sensibilidade emocional maior. São crianças que sentem tudo com mais intensidade, sabe? As alegrias, as tristezas, as frustrações. Podem ter habilidades sociais até avançadas para a idade em alguns aspectos, como uma boa capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro. Autoconfiança também pode aparecer cedo, às vezes até uma liderança natural entre os colegas. Mas, por causa daquela assincronia que a gente falou, ou simplesmente por se sentirem diferentes, incompreendidas, podem ter dificuldades de interação, podem preferir brincar sozinhas, ou com crianças mais velhas ou adultos. É um quadro bem complexo mesmo. E diverso, né? Não tem uma cara única para a precocidade. Pensando agora em quem está nos ouvindo, pais, mães, educadores da primeira infância. O que tudo isso significa na prática? Seja necessidades são tão particulares como a educação infantil deveria lidar com isso. A revisão fala sobre isso. Fala. E aponta como essa é uma área ainda muito negligenciada, infelizmente. O primeiro ponto que os estudos batem muito na tecla é a necessidade de intervenção precoce. Não é esperar para ver se a criança se vira sozinha mais tarde. É preciso agir cedo. Intervenção precoce para quê exatamente? Para acelerar ainda mais? Não necessariamente para acelerar, mas para oferecer o suporte adequado. Para evitar problemas. Evitar que a criança fique entediada na sala de aula, que perca o interesse em aprender, o que é muito comum. Evitar que desenvolva problemas socioemocionais por se sentir inadequada ou frustrada. E claro, para nutrir aquele potencial todo, para que ele possa florescer. O currículo tradicional da educação infantil geralmente não oferece o desafio que essas crianças precisam. E olha,
Esse apoio precoce é ainda mais crucial para crianças que vêm de contextos sociais desfavorecidos, que talvez não tenham tanto estímulo em casa. A escola pode fazer uma diferença brutal. Entendi. Não é luxo, é necessidade. E como seria esse ambiente ideal na escola? O ambiente de aprendizagem precisa ser enriquecido, estimulante, com materiais variados, desafiadores, que permitam explorar interesses. Precisa ser um lugar de aceitação, onde a criança se sinta reconhecida nas suas particularidades, não como o estranho ou o sabe-tudo. E oportunidades de interação significativa são importantes. Às vezes, inclusive, a oportunidade de interagir com outras crianças que também tenham um desenvolvimento parecido, para ela não se sentir tão sozinha ou diferente. Certo. E em termos de estratégias pedagógicas, o que os estudos sugerem que funciona? Não dá só para dar mais atividade do mesmo, imagino. De jeito nenhum. Só mais quantidade não resolve. Pode até piorar o tédio. A revisão aponta algumas estratégias principais. Uma é a modificação curricular, ou seja, adaptar o currículo regular, tornar o conteúdo mais complexo, mais profundo, permitir que a criança investigue mais a fundo um tema do seu interesse, usar materiais mais avançados naquela área específica. Outra estratégia é o enriquecimento, que seria oferecer conteúdos e atividades além do currículo comum, projetos especiais, oficinas, clubes de interesse, coisas que permitam explorar os talentos e interesses em maior profundidade. Tem um estudo bem legal citado na revisão que mostrou que atividades de enriquecimento pensadas para crianças com precocidade acabaram beneficiando até os colegas de desenvolvimento típico na mesma turma. Olha que interessante! Nossa, que legal! Quebra aquela ideia de que é algo exclusivo, né? Exato. E a terceira estratégia principal é a aceleração. Essa talvez a mais conhecida, mas também controversa às vezes. Aceleração pode significar várias coisas. Permitir que a criança avance mais rápido no conteúdo, compactando séries ou até mesmo pular uma série. A entrada precoce na escola, iniciar o ensino fundamental antes da idade padrão, também é uma forma de aceleração. Entender. Modificação, enriquecimento, aceleração. Parecem caminhos lógicos. Mas por que ainda parece tão difícil ver isso acontecendo na prática? Muita gente ainda deve pensar, se a criança é tão esperta, ela se dá bem sozinha. Esse mito ainda atrapalha muito, né? Atrapalha demais. Esse mito é um dos maiores obstáculos. Ele é inteligente, não precisa de ajuda. Isso é perigoso e, como os estudos mostram, simplesmente não é verdade. A criança precisa de suporte adequado para o seu desenvolvimento como qualquer outra. E as barreiras são bem reais, a revisão aponta isso claramente. Primeiro, muitas vezes falta política pública clara sobre o assunto. Como identificar? Como apoiar? Fica muito a cargo da boa vontade de cada escola, de cada professor. Falta direcionamento. Faltam recursos também, materiais adequados, turmas menores que facilitariam o olhar individualizado e um ponto crucial, falta formação específica para os professores, especialmente os da educação infantil. Eles não são preparados na sua formação inicial para identificar e lidar com essa diversidade de desenvolvimento, com as necessidades específicas da criança com precocidade. Aí fica difícil, né? Persistem muitos mitos e desconhecimento. Com certeza. Fica claro, então, que a grande mensagem dessa análise toda é que a precocidade intelectual na infância é muito mais do que um rótulo. É um jeito diferente de se desenvolver, com muitas facetas. Exatamente. E que realmente pede um olhar atento, um suporte pensado para ela desde muito cedo. Um suporte que, na maioria das vezes, ainda não existe como deveria. Perfeito, é isso. E para a gente conseguir entender e apoiar de verdade, precisamos ir além do rótulo de superdotado ou precoce. Precisamos olhar para a criança como um todo. Suas imensas potencialidades, sim, mas também suas necessidades emocionais, sociais, seus desafios, considerar o ritmo único dela, que é diferente, e também o contexto onde ela vive. Não é um ponto de chegada, ela é precoce e pronto. É um percurso de desenvolvimento que precisa ser acompanhado, nutrido, cuidado. Fica aqui uma reflexão para a gente fechar. A própria revisão sistemática que a gente usou como base aponta uma lacuna importante. Ainda faltam muitos estudos que integrem a diversidade na análise da precocidade.
Como é que fatores como cultura, origem étnico-racial, gênero, condição socioeconômica, como tudo isso influencia a forma como a precocidade se manifesta e, principalmente, como ela é ou não reconhecida pelos adultos, pela escola? Fica a pergunta, né? Como será que um olhar mais atento para essas diversas realidades poderia transformar a maneira como a gente identifica e apoia essas faíscas de potencial tão cedo, garantindo que nenhuma delas se perca pelo caminho? Excelente ponto para a gente pensar. Ampliar esse olhar é fundamental para sermos mais justos e eficazes no apoio a todas as crianças.